Olá, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula hoje de nossa IBD e o tema que vamos estudar hoje é segurança, a segurança da salvação. Mas antes de iniciar, vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua misericórdia de podermos estar aqui estudando a Tua Santa Palavra, meditando na Tua Palavra para que possamos crescer cada vez mais espiritualmente, para que possamos dar fruto do Espírito, para que possamos edificar as pessoas ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, que nós pedimos que o Senhor abençoe essa aula e que seja para a Tua glória. Obrigado, Pai. Amém. Então hoje nós estudaremos a segurança da salvação. Por que nós temos segurança que somos salvos, né, e que vamos entrar no reino de Deus? Antes de estudarmos a segurança, nós vamos ter que entender algumas passagens que causam um pouco de dúvida, né, sobre a perda da salvação. Se o cristão ele perde a salvação. Esse é um tema polêmico, então a gente tem que estudar ele com cuidado, com muito discernimento espiritual, para que possamos entender realmente se o cristão perde ou não a salvação. Porque é um tema muito sério, né? Se você vai ser condenado ou salvo. Então, para entendermos isso, precisamos fazer algumas perguntas. Quando falamos de segurança da segurança, precisamos saber que tipo de salvação Deus nos proporcionou. Deus providenciou a salvação ou Ele deu uma oportunidade de salvação àqueles que aceitam Cristo como Salvador pessoal? Então Ele providenciou a sua salvação ou Ele te deu uma oportunidade que você pode escolher ser salvo ou não? Cristo é o nosso Salvador pessoal? Então foi Cristo que salvou você? É Deus que realiza a obra da salvação? Foi Deus que fez essa obra? Quem é responsável pela salvação dos homens? Os homens contribuem de algum modo para a sua salvação? Né? Então, a gente tem que entender que essas perguntas têm que ser respondidas, para a gente entender qual é a segurança. Se Deus faz a obra, Ele não comete erro. E não haverá falha alguma. Mas se o homem contribui de alguma forma para a sua salvação, então ele poderá perdê-la, pois é incapaz de cumprir com as suas obrigações sem cometer erro. Né? Então vamos estudar aqui um ponto importante, como o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e como ele trabalha hoje no Novo Testamento, a Nova Aliança. Então vamos meditar nesse texto aqui, primeira carta de Samuel, né, primeiro texto de Samuel, no capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, aqui mostra que Deus havia rejeitado Saul. Saul havia desobedecido a Deus. Ele fez coisas que desagradou a Deus. E Deus o rejeitou. E deu ordem para Samuel: vá até Jessé e unge Davi. Então ele iria ungir a Davi como o novo rei de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então veja aqui que além de Deus ter rejeitado Saul, e mandado Samuel ungir Davi como novo rei, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se retirou de Saul. Tá? E além de se retirar de Saul, ele ainda mandou o espírito mau da parte do Senhor para atormentar Saul. Então veja como que o Espírito Santo trabalhava na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Ele entrou em Saul,
quando Saul foi ungido rei, mas quando Deus o rejeitou, o Espírito se retirou de Saul. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Agora vamos ver uma outra passagem. Juízes 16, 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado de seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Então aqui Dalila cortou, Sansão revelou, né, o segredo dele, que eram os cabelos compridos, Dalila cortou, e o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Sansão, como nazireu, ele não poderia cortar o cabelo. Como ele cortou o cabelo, ele desobedeceu uma ordenança da lei, e o Espírito do Senhor se retirou dele. Então ele tinha o Espírito Santo, que quando entrava nele, quando ainda estava nele, ele tinha aquela força sobrenatural, mas quando ele desobedeceu, o Espírito se retirou dele. E ele perdeu a força. O que aconteceu? Ele foi preso, foi subjugado, foi preso pelos filisteus. Ele era um juiz levantado por Deus, e o trabalho, a função, a dispensação dele era o quê? Era combater os filisteus, acabar com os filisteus, terminar os filisteus. Mas ele não fez isso, né? Ele desobedeceu a Deus, o Espírito se retirou, o Senhor se retirou de Sansão. Igual aconteceu com Saul. Agora vamos para a próxima passagem. 16, 14, 16, 20. Juízes 16, 28 ao 31. Aqui, continuando com Sansão. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus. Então aqui o que ele está pedindo para Deus? Para que Deus dê força para que ele faça o que ele foi chamado para fazer. A vontade de Deus. Ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Então veja que Saul clamou, perdão, o Espírito de Deus se apoderou dele, ele teve novamente a sua força natural, essa força sobrenatural, e ele matou mais filisteus com a sua morte do que durante a sua vida, o propósito que Deus tinha imposto para ele, como juiz. E ele julgou a Israel por 20 anos. Então, após Sansão ter se voltado a Deus, ele se voltou para Deus. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus tomou-lhe e lhe deu a força para cumprir sua tarefa de juiz em Israel. Então veja como que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento. Agora, o que isso tem a ver com salvação, com a segurança da salvação? Hebreus 11, do 32 ao 33. E que mais direi? Falar-me-ei o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefé, e de Davi, e de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Aqui então, nessa passagem, Sansão é listado como o herói da fé, junto com Samuel, junto com Davi, junto com os profetas. O que isso quer dizer? Sansão foi salvo. Mas Saul não está aqui. Se você ler Hebreus capítulo 11, você não encontra o rei Saul. Porque o rei Saul não foi salvo. Então veja como o Espírito Santo trabalhava na antiga aliança. Ele entrou no rei Saul para fazer a vontade de Deus e se retirou de Saul. A mesma coisa ele fez com Sansão. Então ele entrou em Sansão, se retirou, voltou novamente e cumpriu todo o propósito de Deus. Sansão foi salvo, como está em Hebreus, a própria palavra fala isso, mas Saul não. Então veja como que era o ministério no Antigo Testamento do Espírito Santo.
1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Aqui Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aqui ele não está dizendo que cristãos perderiam a salvação. Não. Esse que se apostataram da fé, nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Por quê? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que cauterizaram a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Ou seja, aqui Paulo está afirmando que os que não são da igreja de Cristo se afastarão. Será apóstata, negará a fé. O cristão nunca nega a sua fé. Nunca, ele morre. O que a gente vê na história da igreja primitiva, muitos e até hoje, morrendo, eles não negam a Cristo. Eles afirmam que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador até a morte. Aqui então, se apostatarão da fé, são homens que não são salvos, nunca foram cobertos, lavados pelo sangue de Cristo. E a gente, continuando o estudo, a gente vai entender isso. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, quem vai ser lançado fora? Quem vai se apostatar da fé? Os que não estiverem em mim. Quem está falando isso aqui? O Senhor Jesus Cristo. Quem não estiver em mim será lançado fora. Então, quem vai se apostatar da fé? Os que não estiverem em Cristo. Ok? Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é isso aqui? É negar a fé. É impossível. O que é impossível? O cristão ser salvo, perder a salvação e voltar a ser salvo de novo? Não. É impossível um salvo negar a sua fé. Então não existe isso. É impossível o quê? Você ter sido salvo e você simplesmente abandonar a Cristo. Você não consegue, é impossível para o homem fazer isso. Deus te traz de volta. Você tenta, mas ele te traz de volta. Então, o que é impossível? O salvo cair e ser salvo de novo? Não. É impossível aqui o salvo cair e abandonar completamente a fé. É isso que aqui que Paulo, né? Paulo, muitas pessoas acham que não foi Paulo que escreveu Hebreus, mas quando você lê Hebreus, você vê o traço da escrita de Paulo, né? Então, o escritor de Hebreus afirma isso. Por quê? De novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, isso não existe. Não vai acontecer do salvo crucificar Cristo de novo. Possível. Tanto é que o versículo começa, porque é impossível. João capítulo 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então presta atenção no que Cristo está falando aqui pra gente. O que Cristo está dizendo aqui? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então toda pessoa que está na igreja, que não tem o Espírito Santo,
que não dá os frutos do Espírito, porque é impossível alguém dar o fruto do Espírito, sendo que o Espírito Santo não está nele. Então, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então, quem que vai apostatar da fé? A vara que não dá fruto, o não salvo. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O que ele está dizendo aqui? O cristão que é salvo, que está na igreja de Cristo, que tem o Espírito Santo, mas ele ainda peca. O que vai acontecer? Ele vai sendo limpo. Ele vai sendo limpo do seu pecado. Naturalmente você vai sendo limpo. Para quê? Para que dê mais fruto. Então as obras da carne vão se retirando e vão se colocando os frutos do Espírito. Então, toda vara que não dá fruto, atira. Quem que sai da igreja? Que após sair da igreja, fala mal, critica a palavra, fala contra Deus, fala contra Jesus, se torna um militante contra Cristo, é o quê? A vara, então toda vara em mim, que não dá fruto. Então Cristo está dizendo o quê? Que existe o joio. Existe o joio que não dá fruto. Tira. E todo aquele que dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto. Ou seja, por mais que você venha pecando, você está na igreja de Cristo. Então, a gente tem que entender que a igreja não é o templo. O templo é uma coisa, a gente se reúne no templo para adorar a Deus. Mas a igreja é quando os cristãos se juntam, os irmãos, a congregação, essa é a igreja. Então, quando você é salvo, você é colocado na igreja. Então, quando você está na igreja, você tem o Espírito Santo, você dá fruto. Então é assim que funciona. Quem não dá fruto, então quem está lá dentro do templo, mas não faz parte da igreja, não dá fruto, tira. Mas a que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Então você vai continuar pecando para o resto da sua vida. Isso aqui nesse mundo é isso. Você continua pecando, mas Deus vai te limpando para que você dê mais fruto. Então não é porque você peca que você vai perder a sua salvação. Não existe isso aqui. Cristo está ensinando para a gente, ok? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então aqui é Paulo, como se ele estivesse complementando o que Jesus falou. Então, se a obra que você fez através do seu corpo, ela permanecer, for uma obra boa, que vem do Espírito Santo, uma obra para Deus, receberá galardão. Mas se essa obra não é boa, você fez por partidarismo, por interesse, por querer receber louvor dos homens, acontece. O cristão é falho. Então, se essa obra de alguém se queimar, vai se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Salvo. Então, mais uma vez aqui está dizendo o quê? Por mais que você seja cristão, que você esteja na igreja, tenha o Espírito Santo, dê fruto do Espírito, você ainda peca. Então a sua obra vai ser má, será queimada, mas você será salvo, você não será lançado fora. Segurança da salvação. Segurança. Gálatas capítulo 5, versículo 4, é outro texto que muitos colocam em dúvida a segurança da salvação. Então, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui Paulo está falando dos judeus. Os judeus que estavam lá na igreja primitiva, né, que confessaram que eram cristãos, mas resolveram voltar para a lei. Então, separados estáis de Cristo. Ou seja, nunca se juntaram a Cristo. Estão separados de Cristo. Vós os que vos justificais pela lei. Então eles estavam, da graça tendes caído. Por quê? Rejeitaram a graça e queriam voltar a viver pela lei. E o que aconteceu? Eles separados estão de Cristo, porque nunca se juntaram a Cristo. Tá ok? Então vamos para o primeiro ponto. A obra do Pai é a base da segurança. Então, igual aquelas perguntas que a gente fez no começo. Quem fez a obra da salvação? Foi Deus ou foi os homens?
Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui, meditando nesse texto, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de que Cristo criasse todas as coisas, ele já sabia que ia te criar, ele já te conhecia e ele já te elegeu para ser salvo. Ou seja, você ainda não existia absolutamente nada. Absolutamente nada. E ele já te elegeu. Ok? Se não existia nada, o que você fez aqui para ser salvo? Nada. Você não existia ainda. Não existia o mundo, não existia nada. Você já estava eleito. Tá? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, como já estudamos, a palavra santos é separados. Então, para que fôssemos separados desse mundo. Então, você é separado. Santo é separado. Você foi separado. E irrepreensíveis diante dele em amor. Por que somos irrepreensíveis? Porque estamos cobertos com o sangue de Cristo. Então, quando você se apresentar perante Deus, Deus vai enxergar o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é irrepreensível. Aqui não está dizendo que você não é pecador, que você não é falho, nada disso. Ok? E nos predestinou. Então somos predestinados para filhos de adoção. Então você é adotado como filho. Como já estudamos, quando você é adotado no reino de Deus, você vem como filho adulto. Você já tem mais de 18 anos, vamos dizer assim. E você já tem direito ao quê? A todas as promessas. Então você entra como filho adulto. Não um filho que vai crescer, que vai ter que esperar a sua maioridade, não. Você já é adotado como filho adulto. Por Jesus Cristo. Para si mesmo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Então você é adotado por quem? Por Cristo, como filho adulto. O filho adulto tem direito a tudo. A todas as promessas. Por quem? Por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, entenda da onde vem essa salvação. Então, se a gente não fez nada aqui para ganhar a salvação, o que podemos fazer para perder? Não tem como. Hebreus 2:10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, o propósito de Deus convinha, ele queria, é um propósito, né? Que fizesse o quê? Trazendo muitos filhos à glória. Então, é um propósito de Deus. Se é um propósito de Deus, ninguém pode frustrar, ninguém pode se opor, ninguém consegue mudar. É um propósito. Convinha que ele queria propósito, ele fez um propósito de trazer muitos filhos à glória. Segundo ponto, o poder de Deus para salvar e manter salvos. Presta atenção. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, se Deus, ele é infinito, nada é infinito igual a ele. Nada. Tudo é finito. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são infinitos. Ele é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quem vai tirar você da mão de Deus? Você mesmo? Uma outra pessoa? O diabo? Seus demônios? Não. Aqui João escreve o que Jesus estava falando. Meu Pai, que nas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 34. Que diremos, pois, a estas coisas? Se é Deus por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele entregou por nós o que é maior do que tudo, seu filho Jesus, imagine as outras coisas, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha aqui, isso aqui é interessante. Então, quem vai te acusar perante Deus? É Deus quem o justifica. Quem que vai levar uma acusação? Olha, isso aí não merece ser salvo não, isso aí não merece entrar no seu reino não. Tá? Deus fala, eu o justifiquei, eu, o Todo-Poderoso, o juiz que vai julgar todos. Eu os tornei justos. Quando eu olho para eles, eu vejo o sangue do meu filho que é justo. Eles estão justificados. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja aqui. Jesus está lá intercedendo por nós. Então você é salvo, você é da igreja de Cristo, você tem o Espírito Santo, você dá os frutos, mas você ainda peca. Mas quando você peca, quem que intercede por você? O Senhor Jesus Cristo intercede por você. Se você pecar e é lançado fora, você perde a sua salvação, então por que Cristo está intercedendo por você? O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, intercede por você e não dá certo, não funciona? Então, é Ele que intercede por você. Tá? Então, Deus justificou o cristão como? Lavando com o sangue de Cristo. Tá? Então, mesmo ainda sendo pecadores, nada pode nos acusar diante de Deus. Absolutamente nada. Sendo justos, os cristãos entram no reino de Deus. Qual que é o seu destino? O reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então presta atenção aqui, porque eu estou certo, Paulo escrevendo. Então, a morte não vai te separar de Deus. A vida não vai te separar de Deus. Os anjos não vão te separar de Deus. Os principados, os demônios não vão te separar de Deus. Nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, o que está para vir. Nada que você vá fazer ainda. Nada que você tenha feito. Nada que você está fazendo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada te separa do amor de Deus. Nada. Essa passagem aqui eu gosto de sempre complementar quando a gente fala dos eleitos, dos predestinados, dos que estão em Deus, porque o que acontece? Vamos ler para a gente entender. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais as correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, junto com a segurança da salvação, isso aqui tem que estar correndo junto, do lado. O que ele está dizendo aqui? Você foi salvo e você foi libertado do pecado, mas não para viver uma vida de libertinagem. Aqui Paulo, o escritor de Hebreus, está dizendo o quê? Se você é filho e andar fazendo coisas que não convém, pecando deliberadamente, Deus vai te corrigir.
Você não perde a salvação, mas você vai ser disciplinado. E às vezes você vai ser disciplinado com muito rigor. Você é salvo, você é santo, você é separado, você é predestinado, você é eleito, você entrará no reino dos céus. Mas ele te corrige. Você não vai viver aqui do jeito que você quer, não. Você vai ser corrigido, você vai ser exortado, você vai ser envergonhado. A gente tem muitos exemplos do povo de Israel acontecendo isso. Sendo levado cativo, sendo derrotado, sendo sitiado, porque não obedeciam a Deus. Aqui no Novo Testamento é a mesma coisa. Então Deus vai te corrigir. Agora, se você se professa cristão, vive em pecado deliberado, não aquele pecado que é um acidente na vida do cristão, mas aquele pecado que é proposital. Se você vive em pecado e gosta do pecado, o pecado não ele não te faz mal, ele não te deixa ressentido. Se o pecado não tem nenhum, não te causa problema nenhum, você convive com ele absolutamente normal, o que acontece? Não é filho, não é salvo. Então temos a segurança da salvação, mas também temos a segurança que o salvo é corrigido. O salvo é corrigido por Deus. Então se você é salvo, está em pecado, deliberado, proposital, você gosta, o pecado não te faz mal nenhum, e você não é corrigido e exortado por Deus, você não é filho. Então temos que entender que a segurança da salvação existe, mas a disciplina de Deus também existe. E se você está em pecado e não é disciplinado, você não é filho. O que acontece muito é hoje a pessoa professar que é salva, achar que pode viver do jeito que ela quer, e ela não é salva, ela não é disciplinada, ela não é corrigida, e ela acha que é salva, mas não é. Ok? Então, voltamos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não apenas o propósito, mas também a promessa de Deus da salvação. Deus não nos amou primeiro. Ele quer assim, não o homem. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ok? João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, presta atenção aqui. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, o que é crer? O Espírito Santo vem habitar em você, você é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Seu entendimento é aberto. Então, a primeira coisa que você faz é crer naquele que me enviou. Você crê em Deus, mas com fé. Uma fé que salva. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quem ouve a minha palavra tem fé e crê. Tem a vida eterna. Então, você tem a vida eterna. Você não terá a vida eterna. Você tem a vida eterna. A vida eterna já iniciou na sua vida. Você já é salvo. E não entrará em condenação. Não entrará. Você é salvo. Você não entra em condenação. Você é disciplinado, mas não é condenado. Tá? Mas passou da morte para a vida. Antes você estava morto, agora você vive. Tudo aqui está no presente. Aqui não está dizendo que você terá a vida eterna, que você passará da vida. Não. Você tem a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículos 7 a 9. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se quando você era injusto, Cristo morreu por você, logo mais agora,
justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. O que ele está dizendo aqui? Se antes, quando você não tinha nada, Jesus morreu por você, e agora que você é justo perante Deus, pelo sangue de Cristo, ele vai te abandonar? Não. Vocês são salvos da ira. Da ira de quem? De Deus. Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma vez, o amor de Deus. Você era pecador. Jesus morreu por você, te elegeu, você foi salvo. Quanto mais agora, cobertos pelo sangue de Cristo. Não, você não será lançado fora. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja como a Bíblia ela se completa. Então, por que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Por quê? Porque não anda segundo a carne, as obras da carne, que é má, mas anda segundo o Espírito, porque o Espírito habita dentro de você. E ele não vai sair mais como ele saiu de Saul, saiu de Sansão. Não, você foi selado. Então você anda pelo quê? Segundo o Espírito, não segundo a carne. Então não há condenação. Paulo, quando escreve a Gálatas, fala: os que fazem a obra da carne estão condenados. Mas os que andam pelo Espírito, não há condenação. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, como estudamos a propiciação, ela quer dizer o quê? O sangue de Cristo cobriu o pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele cobre o pecado. O pecado ainda está aqui, mas está coberto pelo sangue de Cristo. E Deus pode se voltar para o mundo e despejar a sua graça. Isso que é propiciação. Então ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Isso quer dizer que todo mundo é salvo? Não. Quer dizer que Deus propiciou para todos. Para todos. Mas quem que se volta para Deus? Quem Deus escolheu, o chamado. Ele fala: vem, que é a graça irresistível. O homem se volta, ele se arrepende, ele se volta para Deus, porque Deus o chamou. Porque o homem naturalmente não quer. Ele ouve a mensagem de Cristo, que Cristo morreu, e sangue, e cruz, e não entende, não quer, e vira as costas mesmo. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Quem obedece a Deus? Quem tem o Espírito Santo. Quem conhece a palavra. Quem vive a palavra. Quem ama a palavra. Então, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Eterna salvação. Ela não é momentânea, ela não é temporária, ela é uma coisa que o homem escolhe e depois descarta, não. É eterna. João 19,30. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, está feito. Aqueles que eu elegi, escolhi, predestinei, estão salvos. Está consumado. Ninguém volta atrás da minha obra que é perfeita. Ok? Então, a obra foi feita. E o eleito, o Filho de Deus, está justificado, livre para entrar no reino de Deus. Ok? Terceiro ponto, ressurreição de Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E fomos ressuscitados de novo. Ressuscitados. Nascemos mortos e somos ressuscitados. Nascemos de novo da água e do Espírito. Somos novas criaturas.
Então, nos ressuscitou juntamente com ele. Romanos 4:5. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, mais uma vez aqui, Paulo afirma. Ele ressuscitou para que nós somos justificados. Nós sejamos justificados. Então, ele é o primogênito de todas as coisas. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Quando ele ressuscitou, simboliza o quê? O sacrifício foi aceito por Deus. Foi suficiente. E ele ressuscitou. Quarto ponto. Advogado fiel. Então, Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então ele comparece por nós perante a face de Deus. Vejam que Cristo ainda opera até hoje a nossa salvação. Ele continua ativo. Ele não é passivo, ele é ativo. O homem é passivo. Deus é ativo. Eu não faço nada para ser salvo. Deus faz tudo para que eu seja salvo. Então ele, perante Deus, ele comparece por nós. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele comparece por nós perante Deus. Para quê? Para advogar, para nos defender. Mas se nós pecamos e perdemos a nossa salvação, para que Cristo está lá advogando por nós? Ele é ineficiente? O Deus Todo-Poderoso é ineficiente? Ele comparece e advoga e não adianta nada? Não. É porque ele sabe que somos pecadores. E o sangue dele é eterno. Por mais que nós pecamos, até o último dia da nossa vida aqui nesse mundo, a nossa salvação está garantida por Cristo. Ok? João capítulo 10, versículo 27 e 28. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a pessoa que acredita na perda de salvação, que o cristão consiga fazer alguma coisa que possa perder a sua salvação, primeira coisa, ele chama Cristo de mentiroso. Porque ele fala o quê? Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. E nunca hão de perecer. E dou-lhes a vida eterna. Cristo está afirmando aqui mais uma vez isso. A segurança da nossa salvação. É a mão de Deus que nos segura. Somos seguros lá. Ninguém tira a gente de lá. Ninguém. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, mais uma vez, Cristo está intercedendo por nós. Ele continua o trabalho, não acabou o trabalho. A obra da salvação está consumada. Mas ele continua intercedendo por nós, intercedendo. Por quê? Nossos pecados são muitos. Continuamos pecando, ele continua intercedendo, advogando por nós. João capítulo 17, versículos 11 ao 15. E eu já não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dai-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então aqui Jesus está dizendo o quê? Que nós não somos do mundo. Aqui Jesus estava orando pelos apóstolos, pelos discípulos. Porque momentaneamente eram eles os seus seguidores. Posterior, todas as ovelhas serão juntadas no mesmo aprisco. E isso é o que vai acontecendo dia após dia. Então aqui ele está dizendo o quê? Eles não são mais desse mundo. Tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, aqui é Judas, né? Para que a escritura se cumprisse. Propósito de Deus, veja. Propósito de Deus. Então não somos mais desse mundo. Estamos na mão de Cristo e lá ninguém nos arrebata. Quinto ponto, Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Eu não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Entendeu, gente? Vocês estão entendendo? Que o Espírito Santo ele habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Então não sou eu que opero o bem em mim, é o Espírito Santo. Eu opero o mal. Paulo falou, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu não quero fazer, esse eu não faço. Então se o próprio Paulo dizia que fazia o mal e não fazia o bem, ele teria que ser o primeiro a perder a salvação, porque ele escreveu praticamente todo o Novo Testamento. E se ele fazia o mal, onde está a segurança da salvação? Em Deus. Em Deus. Efésios 2:2. Em que outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, em outro tempo, o que nós fazíamos? Segundo o curso deste mundo, mas não somos mais desse mundo. Então, nós não andamos mais como o mundo, somos separados. E por mais que pecamos de vez em quando, somos separados. Você não é mais desse mundo. Então, 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então veja bem, somos batizados em um Espírito, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você, habita em todo cristão. Formando um corpo, o corpo de Cristo, a igreja universal. E quando eu falo universal, é a igreja que está em todo o mundo. Temos várias igrejas locais, mas temos a igreja universal, que vai ser juntada no final, quando formos arrebatados. Uma igreja só. Só existe uma igreja, a igreja de Cristo. Ok? Um corpo. E não importa se você é judeu, grego, servo, livre, todos temos bebido de um Espírito, unidade. Somos um. Somos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Então, quem te arranca de dentro desse corpo? Ninguém. Cristo não vai cortar o braço dele, a perna dele, o pé dele. Não vai. Segurança. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por quê? Apresentar para quem? A si mesmo, igreja gloriosa. Por qual que é a glória da igreja? A glória de Cristo. Sem mácula, porque sem mácula, o sangue de Cristo não tem mácula. Nem ruga, porque nenhuma ruga, porque o sangue de Cristo não tem ruga. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa, separada, irrepreensível, porque o sangue de Cristo não cabe repreensão nenhuma por ninguém. Essa é a segurança da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa segurança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Selados. O que é o selo? É uma marca de Deus. No tempo do Império Romano, o rei ele tinha um selo. Então eles faziam um documento, fechavam, colocavam a cera e selavam. Era a marca. Dizia que aquele documento, com aquele selo, era um documento do próprio imperador. Ok? Então Deus te marcou.
te selou. Tá? E qual é o penhor? O que é o penhor? É a garantia. É o penhor, a garantia que você vai ser levado daqui para o reino de Deus. O penhor, a garantia. O penhor da nossa herança. O que é herança? O que você vai ganhar como filho adulto. Você foi adotado como um filho adulto que tem direito a todas as promessas. Então, é o penhor, é a garantia da nossa herança. Para a redenção da possessão adquirida, a redenção do nosso corpo. Teremos a posse de tudo que Deus nos preparou lá no céu. Para quê? Para louvor da sua glória. Porque é o propósito dele. Quando o propósito dele é cumprido, e sempre é, ele é glorificado. Sexto ponto. Vamos estudar aqui a condenação de Deus no dilúvio. Então, como que Deus agiu lá no dilúvio? Jesus disse que a volta do Filho do Homem seria como o dilúvio, como Sodoma e Gomorra. Então vamos ver como que Deus agiu lá no dilúvio. Então, Gênesis 6,14. Nosso sexto ponto, tá? Faz para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos da arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então ele trouxe a palavra para Noé, dizendo que mandaria a condenação. Mas junto com a condenação, ele mandou o quê? A salvação. Gênesis 6,16. Farás na arca uma janela, e de um côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás do seu lado de fora. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Então aqui Deus mostra todo o plano de salvação dele, antes de mandar a condenação. Ele está explicando para Noé, você vai fazer uma arca do jeito que eu estou dizendo. Gênesis 7,7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Então veja que Deus está salvando Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, e todo o animal. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. Então presta atenção. Foi Deus que fechou a porta da arca. Deus fechou a porta da arca. Então ele mandou o juízo, ele avisou sobre o juízo, ele mandou a salvação, ele guardou Noé, e ele que fechou a porta da arca, fechou a porta da salvação. Veja como que Deus trabalha. 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, confiança no dia do juízo. Assim como Noé e toda a sua família confiou, nós temos que ter a confiança e a segurança da salvação. Ok? Então, João 10,9. Jesus dizendo, eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá, e achará pastagens. Então, essa porta, a porta da arca, que vai ser fechada, ainda está aberta, é Jesus. Então, entre por essa porta. Não perca essa oportunidade. Ok? Então, você viu como que Deus operou nos dias de Noé. Ele está fazendo a mesma coisa. A arca hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta. E ela vai ser fechada. Então, se volte para Deus. Se volte para Deus. Entenda o plano perfeito de Deus. Então, essa é a segurança da nossa salvação. Então, tenha a segurança que você vai entrar no reino de Deus. Tá ok, irmãos? Espero que tenha ficado claro. E Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.